meu amigo pensante. Meu nome é Rafael. Este é o Filosofia e Cafeína. Se você está com dúvidas sobre o título desse vídeo, assista esse vídeo para ver se os argumentos dos filósofos de hoje, que são esses aqui, vão te convencer ou não. Se você já não acredita, também vamos entender esses pontos de vista. Às vezes é semelhante, igual ou até diferente. Pode vir a corroborar a sua tese, corroborar a sua dúvida. Independente se você crê ou se você duvida, fique até o final do vídeo para a gente ver o que todos esses filósofos têm a dizer. E vamos descobrir se realmente Deus está morto e fomos nós que o matamos e ele continua morto. Tá, apesar da frase que eu utilizei, esta não é uma aula de Nietzsche. Vai ter Nietzsche, mas não é uma aula de Nietzsche. Nós vamos falar de todos esses autores. Nietzsche, Marx, vamos falar das contribuições de Freud, também vamos falar de Sartre, Epicuro, Pirro, por mais que os dois últimos não sejam ateus propriamente ditos, é um paradoxo importante a gente analisar. Então a gente vai fazer todo esse tipo de análise e vai colocar tudo isso em dúvida por movimento dialético. Se você que acredita com esses argumentos deixar de acreditar ou se pôr em dúvida, quer dizer que sua crença não era forte. Se você não acredita e esses argumentos te ajudam a corroborar a sua dúvida, também te ajudam. Então a dialética, os opostos, sempre é contribuinte. Vamos começar por um filósofo que não é ateu, mas ajuda no pensamento. Epicuro. Epicuro é de um período chamado helenístico, pós Alexandre o Grande. Não cai muito nas provas vestibulares, nem é muito visto academicamente esse período, mas nós temos grandes contribuições. Temos o epicurismo, o cinismo de Diógenes, temos a escola cênica, o filósofo imperador Marco Aurélio. Tudo isso vai ter vídeo no canal, então se inscreva. Mas aqui vamos trazer duas pessoas, o próprio Epicuro, que na verdade vem antes, mas vamos começar por Pirro, o cético da escola ceticismo. O ceticismo começa com uma escola helenística chamada ceticismo. Pirro era correspondente de Alexandre. Entre muitas experiências, Pirro ele viajou por muitos países e ele viu que em um determinado lugar algo que era errado era certo, em outro determinado lugar algo que era certo era errado. Ou seja, não existia um costume absoluto. O certo e o errado eram relativos. Ele dizia que depende muito de onde você nasceu e do que te ensinaram. Então você tem que duvidar de tudo. Cético, ceticismo, não se pôr à prova. Ser sem gnose, sem sabedoria. Você não sabe o que é certo. Ou até pode existir uma verdade absoluta, mas as pessoas, obviamente, não sabem, porque elas estão fazendo coisas diferentes. Se existisse uma verdade absoluta capaz de ser entendida, as pessoas estariam fazendo a mesma coisa, porque elas entenderam a mesma verdade. Que vem um argumento até moderno que se aproveita do ceticismo. Se você nascer na Índia, dificilmente você vai ser católico. Se você nascer na Itália, provavelmente você não vai ser hindu. Então, esse Deus que criou o mundo, ele só age no lugar onde ele é ensinado. Se você nasceu na época grega, no tempo, você vai louvar a Zeus, não a Deus. Se você nasceu hoje em dia, talvez você seja ou não cristão. Então, é localizado em um tempo, um espaço. Ou seja, assim como a cultura, a religião é apenas um elemento cultural, que precisa de tempo e espaço, por isso que ele é relativo. O próximo, ele vai bem pro Deus onipotente, o Deus cristão ou judaico, até porque ele era judeu. Nós vamos falar do psicólogo Freud. Deus é apenas uma representação do homem. Freud vai dizer que esse Deus é apenas uma representação do homem. Ele é homem, o Deus, né? O Deus Todo-Poderoso. Ele é apenas aquela vontade de termos um pai. É aquele que vai nos guiar, aquele que vai nos dar as vontades, vai nos dar a verdade, que vai mostrar como se comportar. Nós temos vergonha dos nossos instintos, temos vergonha da lascividade. Não à toa que o pior problema é o pecado. Então o pecado é a nossa culpa. É uma maneira, né? Esse Deus é uma construção de um pai metafísico que vai nos dar a culpa do que nós vamos cometer. Então o pecado nada mais do que é vergonha e Deus nada mais é do que a representação de um pai. Um pai que nos obriga a ter vergonha. É a visão da psicologia de Freud, que tudo tem a ver com a nossa supressão dos nossos desejos, de libido, ele vai chamar, libido é qualquer tipo de desejo, e a nossa supressão, a sociedade que nos faz envergonhar da nossa libido. O próximo, que já é um filósofo mais comum, da tradição até mesmo mais popular, ele diz que Deus está morto e nós o matamos, e ele continua morto. Nietzsche. Como eu disse, essa não é uma aula de Nietzsche. A aula de Nietzsche tem no canal. Então você se inscreve para ter muito mais, saber o que é super-homem, o que é vontade de potência, o eterno retorno do mesmo, amor de fato, todo esse monte de coisa. Calma. O Nietzsche, ele vai começar dizendo que nós vivemos num vazio. A vida é insignificante. Se você pegar toda a história dos 4,6 bilhões de anos da Terra e colocar num relógio que vá das 0 horas até
às 23h59 do dia seguinte, a Terra só surge lá pelo meio-dia. A Terra só esfria lá por volta das 6 horas da tarde. A vida só surge lá por volta das 11 da noite, ou das 23 horas. Lá pelas 23 horas e 55 minutos, surge um tal de homem. Lá pelas 23 horas e 59 minutos, esse tal de homem costuma ter agora escrita e costuma agora a crer em alguma coisa. Ou seja, a história, a antropologia, a humanidade como espécie é insignificante perante a tudo que aconteceu e tudo que vai acontecer. Diz universo! Qual o sentido da vida? Explicar para ele o sentido de sua pequena existência em forma de uma canção feliz. É 1, 2, 3. Se achar que tem um problema e sua vida está no chão, lembre que na visão geral sua vida é só um grão. A folha insignificante, uma formiga é gigante. Se tem perspectiva, a coisa é mais objetiva. Você pensa que a Terra é um planeta bem grandão, mas perto de Netuno ela não passa de um botão. Relaxa, se achar que tem um problema por ser magro ou gordinho, lembre que na visão geral sua vida é um pozinho. O nosso Sol ele vai durar alguns bilhões de anos, que está durando aqui na Terra. Isso é tempo muito mais do que a humanidade vai durar e é tempo muito mais do que a humanidade já teve. Então a humanidade é só um estralo de dedo entre o início e o fim do nosso sistema solar. Entre o início e o fim do universo, a humanidade é o estralo de tempo. A vida é um estralo de tempo menor ainda, que é 100 anos para uma história. O que é 100 anos para a geologia? O que é 100 anos para a biologia? O que é 100 anos para a física? O que é 100 anos para a visão cosmológica? Nada. Então a vida é um suspiro. A gente está diante de um vazio. Então, para o homem que tem medo de simplesmente apagar com a vida após a morte, com medo do pós-morte, do vazio, de que ele ter feito significado nada, a gente inventa a muleta metafísica, que seria este Deus. Então, é ruim você acreditar que depois que você morrer acabou. É ruim você acreditar que você não teve sentido. Então, você cria este Deus. Só que o único Deus, o único cristão de verdade morreu na cruz. Nietzsche, como ele veio de uma família que tinha tradição, e ele era uma criança bem revoltada, ele vai ser contra toda essa ideia, vai dizer: vocês pegaram a sua vida e colocaram como aposta após a morte. O cristianismo nada mais é do que um platonismo para as massas. A filosofia de Platão, de um mundo ideal. A alma fica presa ao corpo. O corpo, quando morre, liberta a alma. Nada mais do que uma filosofia onde o que importa é um outro mundo, é uma ideia, e não a vida aqui de verdade. Amor fati, que é a solução para esse problema, a gente vai ver em outra aula. O amor de fato. Aqui você morre e acabou. É tudo vazio. Diante desse vazio, desse niilismo, vazio? Niilismo, o vazio, o ter nada, você se apega à primeira verdade que te dão. É muito sedutor você, depois da morte, poder reencarnar. É muito sedutor, depois da morte, você ser recompensado. Se você sofreu, foi humilhado nesta vida, os humilhados serão exaltados. Olha que bom. Então você vai ter uma recompensa se você for humilhado ou fraco. Aqui, também, em Nietzsche, vamos ter a genealogia da moral, que é este livro aqui. Esse maniqueísmo entre good e devil, é melhor usar inglês nessa parte, é fruto de uma ideologia platônica que depois foi adaptada para uma religião, que você tem que ser bom e fraco para ter uma recompensa após a morte. Enquanto você ser bom, forte, excelente, é desvalorizado. Aqui ele vai propor que, em vez de você tentar ser do bem, você seja do bom, uma tradução mais literal. Lembrando que ele usa muito o grego como fonte e ele escreve em alemão. Então, na tradução, na traição das palavras, alguma coisa pode perder o sentido. Mas aqui o importante é que ele diga: não seja bonzinho, seja bom. Tenha uma vida boa. Boa enquanto ela dura. Não aposte na vida seguinte. Não perca a sua vida agora para uma vida seguinte. Você não tem nada. Acabou. Não vai aceder a nada. Então viva a dor aqui agora. Isso me lembra muito um filme que vai aparecer no canal chamado Clube da Luta. Primeiros macacos lançados para o espaço, sem dor, sem sacrifício, nós não teríamos nada. Eu tentei não pensar nas palavras queimar e carne humana. Essa é a sua dor, essa é a sua mão queimando, tá bem aqui. Eu vou pra minha caverna, vou encontrar minha força animal. Não trata isso como aqueles mortos faziam. É real, rapaz. Esse é o maior momento da sua vida, cara. E você tá perdendo tudo isso. Não, eu não tô perdendo, cara. Por favor, para com isso. Cala essa boca. Nossos pais eram os nossos exemplos de Deus. E se nos abandonaram, como é que você descreveria Deus? Eu não sei. Ou seja, não imagine um outro lugar, não imagine uma recompensa. A dor da mão é aqui e agora. Além disso, um que critica platonismo para massas, tem alguém que também critica a religião para as massas. Sendo ele, o cristianismo é o ópio do povo. Karl Marx. Como eu disse, eu não vou seguir nada de ordem cronológica, tanto que eu vou colocar ainda o Epicuro, que seria o primeiro, no final. Mas vamos voltar. O cristianismo como o ópio das massas. É a mesma ideia. Tem uma vida futura melhor. Aqui você vai ser obediente. Aqui, a religião, no caso a religião burguesa, adotada pela burguesia,
os costumes burgueses são para te controlar. É uma superestrutura das classes dominantes para que as classes que estão mais embaixo obedeçam. Você não precisa se revoltar. Se você não tiver uma grande vida agora, não tem problema. Na próxima vai ser melhor, pós-vida. Então agora, só seja uma ovelha obediente. Então, a religião, aqui para Marx, é o meio de dominação de massas. É só você olhar. Se você entra num templo das religiões mais populares, quem é o mais rico? Quem está em cima do altar ou quem está mais embaixo? Sendo que a igreja originalmente, era para ser o contrário. Aqui nós temos a religião como uma forma de domínio. Você tem que construir uma família que trabalhe, que seja aos moldes do sistema, capitalista no caso, para que você se adeque ao sistema. Então a religião ela foi conveniente e ela é usada por conveniência, aqui nesse sentido. Não à toa que a ética do trabalho protestante de Emile Durkheim, também é da sociologia, assim como Marx, diz que essa filosofia pegou porque ela não condenava o trabalho, não condenava o lucro. Já que a gente quer enriquecer, é uma classe que quer enriquecer, vamos adotar essa religião que nos deixa enriquecer. Então vamos deixar de lado aquela ideia de humildade, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu, e vamos dizer que não tem problema. Vamos usar essa religião que nos convém como domínio de classe. Assim como o rei era predestinado por Deus a dominar os servos, a burguesia utiliza um sistema de dominação com os mais pobres. Essa já é uma visão mais política, diferente da do Freud, que é uma visão psicológica, diferente do Nietzsche, que é uma visão mais metafísica. Mas vamos agora a um dilema mais simples. Os deuses são deuses. O paradoxo de Epicuro. Epicuro não é necessariamente ateu, tá? Ele tinha até uma crença, mas ele diz que as crenças são crenças. Os deuses são deuses. No caso, os deuses gregos, do panteão grego, Zeus tem mais a se preocupar com as coisas de Zeus do que com as coisas do homem. Então ele vai dizer que não importa, assim como a morte. Ele diz não tenha medo da morte. Que se ela for súbita, você não vai conseguir verificá-la. Por quê? Porque quando você está, não tem morte para você analisar. Quando a morte está, você não está. Então, quando a morte chega, eu não estou. Então você não vai conseguir nunca falar sobre a morte, nunca verificar sobre a morte. Então por isso você não deve se preocupar com a morte. Porém, eu faço um adendo à filosofia de Epicuro. O problema não é a morte. A sua morte é tranquila de lidar. É só você morrer. Você não lidar com ela. Agora é a morte do outro. E a perda. Como que você se lidar com a morte que não é a sua? A morte do outro lhe causa dor. A sua morte não vai lhe causar dor. Sua morte é mais tranquila. E a morte do próximo? Mas, voltando agora a 2.400 anos atrás, o paradoxo diz o seguinte: Deus é todo poderoso? Sim ou não? Não. Então ele não é onisciente nem onipotente. Então não devemos se preocupar com ele. Sim. Ele é todo... Aqui pode ser sim ou não. Não. Então ele não é onipotente nem onisciente. Então não devemos fazer a vontade dele. Sim. Ele é onipotente e onipresente. Deus é conveniente com o mal? Se não, então o mal acontece. Então ele não é nem onisciente nem onipotente. Se sim, ele é onisciente e onipotente, ele é conivente com o mal. Então, se Deus pode fazer tudo e é conivente com o mal, então ele quer que o mal aconteça. Então ele não é bom, nem necessário, e nem é onipotente e onisciente. Um spoiler de uma aula que vai para vir agora. Como eu falei, é bom ter sempre a dialética, o contrário. Quem concorda e quem discorda. Um filósofo medieval chamado Santo Agostinho vai dizer que ele não criou o mal. Ele criou o mundo, como uma explosão. Quando você pega, mas faz mais ou menos esse tipo de coisa. Joga uma pedra num rio. Ali vai ter o ápice do impacto e ele vai se dissipando. Ele vai dizer que o mal, não existe mal, que não existe frio. O que é frio? Não existe temperatura, raio de temperatura negativa, como a gente vê nos filmes e animes. O frio é a ausência do calor. Não existe sombra projetada. Tipo, eu vou disparar sombra. Você pode disparar um canhão de luz. A sombra é a ausência da luz. O frio é a ausência do calor. O mal não é que um Deus onipotente permite. Se ele nos deu o livre-arbítrio, o mal é nossa culpa. É nós que estamos nos afastando da luz. Quanto mais se afasta da luz, mais sombra. Não quer dizer que você está injetando sombra do outro lado. Se aqui tem uma luz e quando eu me afasto dela tem sombra, não quer dizer que desse lado tem um jato de sombra. Quer dizer que aqui tem um jato de luz do qual eu estou me afastando. Então, o paradoxo de Epicuro ainda é válido para você se questionar. Porém, ao longo do tempo, muitas pessoas, como um santo chamado Santo Tomás de Aquino, um filósofo muito importante que vai ter aula sobre ele é cobrado não só sobre esse paradoxo, não só sobre essa questão, mas outras que ele também traz, mas é importante você ter o contrário. Ou acredite ou não acredite. Uma certeza e uma dúvida. Toda vez que você põe uma certeza sobre dúvida, das duas uma. Ou você muda de ideia, ou você tem mais certeza ainda, porque a sua certeza ficou mais forte. Porque você colocou em dúvida, você testou, provou, você se questionou e viu que ainda lhe faz sentido. Então, coloque as coisas em dúvida. A sua crença ou sua não crença, coloque em dúvida do mesmo jeito. A dúvida é importante para ambos. Tanto
os filósofos ateus. Nietzsche se colocar em dúvida é importante. Santo Agostinho se colocar em dúvida é importante. Provavelmente se Nietzsche e Santo Agostinho já se conversar, eles não teriam a mesma opinião, o que é ótimo. Então, como eu sempre digo, coloque as coisas em dúvidas. O meu objetivo aqui não é converter ninguém, nem desconverter ninguém. Não é à toa que eu trouxe mais ateus do que confessionários nesse vídeo. Mas aqui o objetivo não é desconverter ninguém. Até porque eu me converti sozinho ao longo do tempo. Com o quê? Minha autonomia. Estudando, vendo argumentos. Sozinho. Então eu digo pra você, coloque as coisas em dúvidas. E sempre não acredite porque alguém te mandou e não desacredite porque alguém te mandou. Ou porque o seu grupo desacredita. Então, pra eu ser sábio eu tenho que desacreditar, eu tenho que questionar tudo. Então eu não vou acreditar em nada. Não, questione tudo. Para que você tenha mais certeza do que você tem certeza. Questione dúvida para você não ter certeza do que você tem certeza. Ao mesmo tempo, como eu disse novamente, a dúvida te dá menos e mais certeza. Então, do vídeo. Então, pense só.